Olá pessoal, boa noite. Eu não sei quantos já estão comigo nessa sala, mas eu quero dizer que eu já estou aqui, o Senhor também já está, e agora só falta você dizer para nós, também já estamos aqui. Boa noite, a paz do Senhor para todos vocês, tá bom? Para nós é sempre um prazer poder estar aqui com vocês, na presença de Deus, em comunhão, participando com Ele desse momento tão precioso. Aleluia. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que é um Deus que me guarda. A mim é você. Tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro respostas certas. Respostas certas. Dono de toda a ciência. Aleluia, Senhor. Hoje, domingo 10 de maio de 2020, o dia separado para homenagear e prestigiar todas as mamães. E nós estamos aqui nessa sala justamente para isso, para prestigiar você, mamãe. A irmã Rosa, oi irmã Rosa, Pai do Senhor Jesus. Ninguém explica Deus. Manudes Busato já está conosco. Boa noite a todos. Amém. Ninguém explica Deus e se duvida ou se acredita. Ninguém explica Deus. Amém. Glória a Deus. Nós aguardamos ainda a chegada de alguns irmãos. Pedimos a todos que, à medida que for chegando nessa sala, possa se pronunciar com uma boa noite, uma paz do Senhor Jesus, para que a gente possa juntos, estar aí participando desse momento tão especial com Deus. Eu aguardo você dizer aí um boa noite, cheguei, para que eu não me sinta sozinho. Na verdade, a verdade é uma só, independente de alguém estar conosco ou não, eu sei que eu não estou sozinho. O Senhor prometeu que Ele sempre estaria conosco, todos os dias, até a consumação do século. A irmã Lourdes Busato está dizendo ali, bom estar nessa sala do coração de Jesus. Aguardamos mais alguns minutos. Enquanto isso, nós queremos dizer para você que a meditação da Palavra de Deus nessa noite se encontra em Êxodo, capítulo 1, tá? Ou melhor, Êxodo, capítulo 2. Tá? Verso 1 ao 3. Êxodo, capítulo 2, de 1 a 3. Você que já está comigo, por gentileza,
Gostaria de ver você aí rendido estou. compartilhar, tá bom? Uma palavra de boa noite, de boas-vindas. Eu sou teu e tu és meu. A doutora Nautília chegou agora. A doutora Nautília já está conosco dizendo boa noite. Eis-me aqui, A paz do Senhor Jesus. rendido estou. Hoje nós queremos trazer uma palavra especificamente para as mamães, viu? Especificamente para vocês. Eu sou teu, Eu quero desde já parabenizá-las és meu. por este dia, embora sabemos que todos os dias é dia das mães. Mas hoje é o dia Meus que a gente separa para realmente homenagear, prestigiar as mamães. meu respirar, Valeu, Paulo Trindade, meu irmão, ovelha querida lá de Barra Mares, que seja né? Lá de pra ti. Barra Mares, Espírito Santo. Foi minha ovelha ali durante 6 anos. O Paulo Trindade é um menino de Deus. Saudade de você, viu, Paulo? Lembrança à família, o seu pai, sua mãe, seus irmãos. Eu sou teu, Acredito que o pai da Nautília também esteja conosco na sala. Boa noite, seu Weber. Eu acho que é Weber ou Webert. Deus abençoe. rendido estou. Venha comigo, porque essa sala ela tem o tamanho do coração de Deus e ela sempre terá espaço para você. Vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. Pra sempre cantarei, faz em mim o seu querer. Vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou. Pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, Diga para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Diga para o Senhor que você já chegou na sala. Adriana Santos Correia, minha irmã, Deus abençoe. Não sei se minha mamãe está com ela nesse momento, mas, Adriana, beijo santo no teu coração, no coração da Thaís, minha sobrinha, de minha mamãe. Fala para ela que nessa noite eu quero dedicar este culto nessa sala a todas as mamães, inclusive a ela, tá bom? Este culto é específico, ele é oferecido ao Senhor em gratidão, em ação de graças por todas as mamães. Cristina Grazi já está conosco. minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou. E pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou. Maria José já está conosco. Boa noite a todos. Amém, Maria José. Seja bem-vinda. Faz em mim o teu querer. Amém. Que nós possamos nos render nessa noite ao Senhor Jesus. Eu ofereço ao Senhor o culto desta noite, nessa sala, em gratidão a Deus por todas as mamães, inclusive você, Dona Alice, minha mãe, minha querida, minha heroína, meu exemplo de vida. Sabe o quanto eu te amo, minha mãe. Aleluia. Graças a Deus. A Lourdes Busato é minha tia, ela é irmã da minha mãe. E é uma honra tê-la aqui em nossa sala para mais uma noite compartilharmos desse momento tão especial, esse momento
de comunhão com o Senhor. E gratidão a Ele por tudo. A Glorinha chegou. Pastor, estou aqui. Amém, Glorinha. Seja bem-vinda. Feliz Dia das Mães, Glorinha. Glorinha também é um exemplo de mãe. Conheço ela desde quando o Léo era menino, garotinho de calção. Ela sempre foi uma mãe exemplar para a vida do Léo. Eu creio que o Léo, no dia de hoje, está agradecido a Deus pela mãe que ele tem, como eu estou pela minha. Aleluia. Bem, queridos, nós vamos prosseguir aqui porque o tempo não espera. O relógio não para de rodar. E nós vamos meditar nessa noite, nós vamos refletir nessa noite na palavra de Deus, no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 2, verso 1 e 3. Eu peço que você me acompanhe para a gente adiantar aqui o processo de desenvolvimento da palavra do Senhor. Veja bem o que esse texto diz. Um homem da tribo de Levi, eu disse o quê? Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Então, este homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume, e colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio. Amém? Queridos, talvez você, ao ler esse texto, me acompanhar nesse texto, ainda não conseguiu entender o sentido dessa leitura. Mas essa leitura nos levará a refletir o quanto esta mulher, cujo texto nem sequer menciona o seu nome, nós só vamos ver o nome dela sendo mencionado lá na frente. A Bíblia aqui nesse texto só está dizendo que havia um homem na tribo de Levi que casou-se com uma mulher da mesma tribo, mas não diz o nome dela. E ela engravidou-se desse homem e teve um filho. E aí o texto está dizendo que ela escondeu o menino por 3 meses. Será por que razão essa mulher, cuja Bíblia nem menciona o nome nesse momento, teve que esconder o seu filho por 3 meses? E depois de 3 meses, vendo que não tinha mais como escondê-lo, ela então prepara um cesto com pinche e com betume, que ela afeta todo o cesto, coloca esta criança dentro do cesto e coloca margens do rio Nilo. Será porque essa mulher precisou de fazer este ato, que a princípio, ao ler o texto, nos parece ser uma mãe quase que inconsequente? Botou o filho num cesto. Mas essa mãe, ela tinha razões e motivos, que nós vamos, com essas razões, esses motivos, aprender com esta mulher. E quero nessa mensagem prestigiar e homenagear todas as mães, pois hoje é considerado o Dia das Mães. Embora sabemos que o Dia das Mães é todos os dias, mas hoje especificamente nós tiramos para celebrar as mamães. Em particular, eu quero prestigiar a minha, que não sei se está do outro lado me ouvindo, me assistindo, mas eu já vi a presença da minha irmã, que mora junto com minha mãe. Ela está na nossa sala e provavelmente, se minha mãe, por questão física, de saúde, já esteja dormindo, eu sei que minha irmã, que também é mãe, e para ela também vai a minha homenagem, vai transmitir à minha mamãe, a minha homenagem que faço para ela hoje, e faço de coração, porque ela é o meu porto seguro. Beijo santo no teu coração, minha mãe. Bom, vamos voltar para o texto. O tema desta mensagem, dessa noite, é exemplo de mãe. Exemplo de mãe. E nós escolhemos esse texto porque esta mulher, embora aparentemente alguém possa não ver aqui o exemplo, nós vamos descobrir, lendo até o versículo 10, ou todo o capítulo de Êxodo 2, nós vamos ver o quanto esta mãe que nós mencionamos na Bíblia, ela é um exemplo
para que outras possam seguir. Amém? Vamos homenagear as mães nesta noite, tá? Contando a história de uma mãe exemplo da Bíblia, que foi a mãe de Moisés. Esse menino bonito que o versículo 2 está dizendo, era Moisés. Sim, Moisés, aquele a quem Deus usou lá na frente para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Queridos, há um ditado que diz que por detrás, de um grande homem sempre haverá uma grande mulher, sempre tem uma grande mulher. E isto, biblicamente, é verdade, baseado no exemplo de algumas mulheres, esposa de alguns homens que Deus usou no passado. A Bíblia diz, queridos, que Moisés é conhecido em todo o mundo, embora sua mãe não seja lembrada. Poucos se falam da mãe de Moisés. Moisés é um homem lembrado por todo mundo, mas pouco ela é lembrada. Mas vocês não têm ideia da importância dessa mulher por detrás das cortinas, o quanto ela foi, ou melhor, influenciou a vida de Moisés. Essa mulher não é lembrada pelo seu nome, certamente ela foi importante para a sua formação, embora ela tenha sido importante para a formação, de Moisés, ao ponto de chegar, queridos, a ser esse grande homem que Moisés foi. Essa mulher teve uma influência, uma participação tremenda. E se não fosse ela, queridos, Moisés não seria esse homem reconhecido mundialmente pela sua grandeza, mas por detrás do personagem, da vida de Moisés, houve uma mulher tremenda que fez tudo o que pôde fazer para preservar a sua vida, porque ela acreditava, ela sabia o quanto Moisés fazia parte dos planos de Deus para a libertação do seu povo. Porém, queridos, a Bíblia diz que a filha de Faraó, a princesa do Egito, também foi uma mulher que teve uma grande influência também, pois Deus usou para influenciar na formação também de Moisés. Deus utilizou duas mães, uma biológica e uma mãe de criação. Há muitos filhos que rejeitam as mães de criação, entendeu? Mas nós vemos aqui na Bíblia o quanto todas as duas tiveram papéis importantíssimos na vida desse homem, desse filho chamado Moisés. Com isso, amados, aprendemos que existem mães de todo tipo, tá? Mesmo sendo ou não biológica, desde que seja do coração. Moisés teve uma mãe biológica de um papel fundamental na sua vida e uma mãe de coração que também teve um papel fundamental. Mas hoje, especificamente, eu quero utilizar como exemplo a mãe biológica de Moisés, a mulher chamada Josebede. Amém? Faraó, amados, houve uma época no Egito que Faraó, ele temeu muito, uma revolta por parte do povo de Israel. Israel, no tempo de José, quando José foi levado prisioneiro e se tornou governador no Egito, e depois o seu pai, aí é outra história, o seu pai foi lá com seus irmãos e acabaram morando no Egito também, num período de prosperidade do governo de José, mas com o passar do tempo, esse povo cresceu muito e se tornou os hebreus do Egito, povo de Deus. E Faraó temia muito pelo volume, pela quantidade de povo, de hebreus que estava na sua nação. Ele temia por uma revolta, por esses hebreus que moravam no Egito. Então, Faraó ficou muito preocupado. E como o povo de Deus estava crescendo demais, Faraó, então, o que fez? Arquitetou um plano e mandou
as parteiras na forma de reduzir a população, de não deixar a população crescer, por medo de uma revolta, desse povo ficar numeroso por demais e eles não terem como conter. Faraó então dá uma ordem, querido, para que as parteiras, né, as parteiras matassem as crianças já no parto. Matassem as crianças já no parto. E depois esse homem ainda, ele determinou que aqueles que já haviam nascido abaixo de 2 anos, de 2 anos para baixo, fossem também mortos. Também mortos. Porém, queridos, elas temeram, as parteiras temeram a Deus e não fizeram isso. Olha o quão é importante o temor, né? O temor, apesar da ordem ter vindo de Faraó, que era, na época, a maior autoridade terrena das nações, elas temeram a Deus, porque elas entendiam que Deus estava acima de Faraó. Então elas temeram e não fizeram o que ele mandou. Mas mesmo assim, queridos, Faraó mandou matar todos os bebês do sexo masculino, jogando eles no rio Nilo, para que eles morressem afogados, porque a intenção era paralisar o crescimento da população dos hebreus dentro do Egito. Porém, Deus, queridos, em sua soberania, em sua soberana vontade, tinha um plano também. Faraó tinha o seu plano, mas Deus tinha o seu plano também. Ele tinha um plano sobre a vida de Moisés, porque Deus já havia determinado em sua soberania de que Moisés seria aquele que iria libertar o seu povo da escravidão do Egito. Então, entra mais uma vez aqui aquele texto que diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Por maior ou por mais diabólico que fossem os planos de Faraó, não adianta. Quando Deus também tem um plano, prevalece o plano de Deus. Então, Deus tinha um plano para a vida de Moisés. E não seria o diabólico plano de Faraó que exterminaria essa criança, né, do mundo para impedir o plano de Deus. E nesse plano, irmãos, estava incluído a libertação do povo do Egito, dos hebreus do Egito, estava incluída a vida de Moisés. Ele precisava ser educado, protegido das ameaças de Faraó. E aí sabe o que Deus fez? Então o que Deus faz? Deus faz com que Moisés seja educado, queridos, e protegido na casa do próprio Faraó. Olha que negócio é esse. Pela própria filha do Faraó. E mais, faz com que a própria mãe de Moisés amamentasse e cuidasse de Moisés. Olha que negócio é esse. Olha que negócio. Olha como que, quando nós estamos dentro da direção de Deus, dentro da vontade de Deus, né, o inimigo pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser, amados. Chega a ser uma ironia divina o que aconteceu aqui. Chega a ser uma ironia divina. O Salvador do povo de Deus foi criado pelo próprio inimigo, pelo próprio que arquitetou um plano para impedir. Na verdade, por detrás, né, dessa visão de Faraó de não deixar a população crescer com medo de uma revolução, uma revolta, na verdade ali também tinha um plano de Satanás para impedir que o povo de Deus fosse liberto. Com isso, queridos, nós aprendemos que os inimigos que se levantam contra nós, eles não podem nos atingir sem permissão de Deus. Não pode. Eles podem arquitetar o plano, eles podem fazer o que quiser, eles podem reunir o conselho deles, como provavelmente nesse momento, não se iluda, o inferno está reunido, tá, para designar demônios, para tentar impedir que os planos de Deus se cumpram na sua vida, na minha vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Mas quando Deus tem um plano também sobre nós,
Não adianta, não adianta, não adianta. Deus faz um negócio tão certo, Deus faz um negócio tão perfeito, que aqui nós vemos nessa história, ironicamente, o próprio inimigo que tentava matar e impedir que se levantasse o Salvador, o Libertador do povo de Deus, acabou tendo que criar, educar e proteger. Olha que negócio! Criar, educar e proteger dentro do próprio palácio, com a própria filha dele. E ainda mais, Deus botou a própria mãe de Moisés para cuidar, amamentar dele. Sabe, queridos, em Êxodo capítulo 6, verso 20, e em Neemias 6, 26, versículo 59, nós vemos que pela primeira vez, aí sim, pela primeira vez, nós vamos ver a mãe biológica de Moisés sendo chamada de Joquebede. Joquebede. Mas até então essa mulher estava no anonimato. E aqui eu quero falar, queridos, o que uma mãe é capaz de fazer por seu filho ou por seus filhos. Vamos aqui, queridos, refletir no exemplo de Joquebede. É esta mulher que eu quero nessa noite utilizar do exemplo de vida dela para mostrar nesta noite que nós estamos homenageando as mães, mostrar o quanto uma mãe é capaz de fazer para proteger um filho. Foi nesta mulher que eu consegui ver aqui a inspiração para homenagear todas as mães, porque eu sei que todas as mães são capazes de fazer para proteger um filho. E aqui nós vamos aprender algumas virtudes desta mulher, queridos. Como mãe, a qual também sabemos que todas as mamães têm também essas qualidades, porque é algo instintivo delas. Eu quero mostrar a vocês que no versículo 2 e no versículo 3, nós vamos ver uma qualidade desta mulher, queridos, um exemplo desta mulher, o que uma mãe pode fazer, o que uma mãe pode fazer para proteger o seu filho, queridos. Vejam bem, versículo 2 e 3 revela a coragem desta mulher. Quando uma mãe realmente se põe no seu papel de mãe, nós conseguimos detectar o quanto elas são corajosas. A Joquebede, ela revela essa coragem de mãe. Uma virtude que a gente se encontra em muitas mães, inclusive na minha, porque eu sei o quanto a minha foi corajosa para enfrentar as lutas, as adversidades, para que eu chegasse até o dia de hoje aqui e estivesse nessa sala, debaixo de uma unção de Deus, para transmitir aos meus ouvintes a revelação da palavra dele. Se a minha mãe não tivesse tido a coragem, como Joquebede teve, de proteger o seu filho, provavelmente eu não estaria aqui. E provavelmente Moisés não teria sido o grande libertador do povo de Deus da escravidão do Egito. Ela sabia, queridos, essa mulher revela uma coragem, porque a gente percebe que nesse versículo 2 e 3, ela sabia que não tem como esconder uma criança. Ela sabia que isso era impossível, esconder uma criança por muito tempo. Então ela resolve agir, mesmo correndo risco, queridos. Joquebede teve a coragem para esconder a criança, mesmo sabendo que os soldados caçavam os bebês do sexo masculino. E isso era um perigo, isso era um risco. Ela correu o risco de ser morta, ser presa e talvez ser morta. Mas ela escondeu o seu filho, independente do risco que ela corria. Isso é qualidade de uma mãe. E eu quero prestigiar todas as mães corajosas que também correram risco, sofreram ameaças para poder criar, educar, proteger os seus filhos, para fazer deles homens corajosos, valentes. Essa mulher teve coragem. Ela teve coragem para colocar o bebê, queridos, no rio, dentro de um cesto, bem preparado para não afundar.
Ela mesmo sabendo do risco, o rio Nilo era um rio que havia muitos crocodilos, havia perigos naquele rio, mas ela foi corajosa, ela preparou um cesto com pinche, calafetou e corajosamente ela colocou a sua criança dentro de um cesto, confiando que Deus haveria de protegê-lo e guardá-lo, porque para ela o que importava era que o filho dela sobrevivesse. Ela teve coragem, queridos, além disso, ela teve a coragem para ir ao rio na hora que a filha de Faraó fosse tomar banho. Você acha que esse horário era simples? Não. Ela sabia, queridos, que quando a princesa fosse tomar banho, ninguém podia estar perto, a não ser as donzelas que eram as suas criadas. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Joquebede, ela teve a coragem de ir e levar o seu bebê ali, porque ela entendia que naquele momento era um momento, apesar do risco que causava a ela, era um momento apropriado, porque já no seu coração ela entenderia que aquele cesto ia chegar até a margem do rio, aonde a filha de Faraó estava tomando banho, e ela entendia, ela desejava que a filha de Faraó acolhesse aquela criança e o protegesse. Mas ela correu o risco ao ir ao rio, porque ninguém podia chegar no rio, a não ser as donzelas, no momento que a filha de Faraó fosse tomar banho. Ela teve coragem de ir lá e levar a sua criança. Ela teve coragem de enfrentar a filha de Faraó quando chamou ela para amamentar a sua criança. Ela teve a coragem lá. Sabe, queridos, ela poderia, porque ela teve coragem de ir lá, porque ela sabia que ela poderia ser descoberta. O seu plano, tudo podia se acabar ali. Mas ela preferiu correr o risco. E ela foi até a presença da filha de Faraó. Quando a filha de Faraó a chamou para amamentar, ela teve coragem de controlar as emoções, de controlar os sentimentos e não demonstrar nada para que o plano dela não fosse descoberto. E se o plano dela fosse descoberto, ela colocava em risco não só ela, a vida dela, mas a vida de seu filho também. Então essa mulher foi corajosa. Isso é uma característica de uma mãe. As mães são corajosas quando se sabe que seus filhos estão em risco. Sabe, queridos, quantas mães têm tido coragem de fazer coisas nunca pensadas antes, por causa de um filho? Eu fico aqui pensando, né? Quantos talvez estão lá do outro lado, junto comigo, que foram capazes de fazer coisas que elas nem imaginavam, mas tiveram que fazer, ousadamente, movida por uma coragem, para que pudesse proteger, guardar e amparar os seus filhos. Queridos, uma mãe só consegue força para fazer o máximo por um filho, sendo capaz de se doar totalmente. Totalmente. Esta mulher, ela se doou totalmente. Ela não pensou em nenhum momento em si própria. Ela só pensou em guardar e proteger e preservar a vida de seu filho. Isso é uma mãe corajosa. E com certeza, querido, essa coragem, ela é divina. Essa coragem, ela vem de Deus. Joquebede, com certeza, deveria ser uma mulher de oração. Uma mulher que orava pelo seu filho e dedicava a sua vida para que Deus cumprisse nele o seu propósito. E eu pergunto, isso é ou não é um exemplo de uma mulher corajosa? De uma mãe corajosa? Que foi capaz de correr todos os riscos necessários para que seu filho fosse protegido? Sim. E eu tenho certeza que do lado de lá, aí junto comigo, o pastor Lismar está aqui conosco, glória a Deus.
Existem mães que também neste momento estão refletindo e lembrando quantas vezes foram capazes de fazer coisas sem pensar até, colocando em risco sua própria vida para proteger os seus filhos. Por isso, você, mãe que está me ouvindo nessa noite, saiba de uma coisa, que Deus tem ouvido também, tá, as suas orações. E com certeza, assim como as orações de Joquebede foram ouvidas por Deus quando ela orava para que seu filho fosse guardado e protegido, Deus também está ouvindo as suas orações. E com certeza chegará também a hora, o dia, o tempo em que os propósitos de Deus irão se cumprir na vida dos teus filhos. Descanse no Senhor. Se você tem sido esta mãe corajosa e tem se preocupado com a integridade física, moral, espiritual do seu filho, pode ter certeza que Deus vai fazer de tudo para que a sua atitude seja refletida no resultado positivo dos propósitos de Deus na vida de seus filhos, queridos. Segunda coisa, queridos, que eu vejo aqui, o que uma mãe é capaz de fazer por seu filho. Eu te digo a segunda coisa. Eu vejo nesta mulher, no versículo 4, no versículo 7, nós não chegamos a ler, mas você pode consultar aí na Bíblia, em Êxodo 2, capítulo 2, do verso 1 ao 10, você vai encontrar no versículo 4, no versículo 7, a criatividade que esta mulher teve, que esta mãe teve, para proteger, para guardar. Eu imagino, ao longo dos anos, você, mamãe que está aí do outro lado, quanta criatividade você não já teve para poder preservar a vida do seu filho. Eu lembro da minha mamãe, num tempo de muita escassez, num tempo de muita necessidade material, onde muitas vezes faltava até o alimento. A criatividade que minha mãe tinha para preparar a comida, para preparar o alimento de cada dia para mim e meus irmãos, para que nós não viéssemos a morrer de fome. Quantas vezes, não tenho vergonha de dizer isso aqui, eu tenho certeza que ela também não ficará chateada de dizer isso aqui, mas houve ocasião lá em casa que a minha mãe preparava o brotozinho da abóbora de rama, com ovos, para dar um diferencial no feijão com arroz de todos os dias lá em casa. Criatividade chama isso. Criatividade foi o que esta mulher teve também. Foi outra qualidade que Joquebede teve. Ela foi criativa para fazer o quê? Um cesto. Ela foi criativa para fazer um cesto para que o filho dela pudesse chegar até as margens do rio sem ser comido por um crocodilo, sem se afundar nas águas do rio Nilo. Ela foi criativa. Ela foi criativa ao mandar a Miriam, irmã mais velha de Moisés, vigiar o momento certo para conduzir o cesto dentro do rio. Para que o cesto com Moisés não se desviasse pelo curso do rio, mas ela tivesse a convicção de que o cesto com aquela criança chegaria até a filha de Faraó. Então ela foi criativa ao colocar a sua outra filha ali, a Miriam, para acompanhar o percurso do cesto até a filha de Faraó. Ela foi criativa ao mandar Miriam oferecer ajuda. Como quem não sabia de nada, ela orientou, ela teve a criatividade de orientar a filha dela a chegar lá e falar assim: olha, a minha mãe tem leite. A minha mãe pode amamentar essa criança. Quantas vezes as mamães não têm também tido a criatividade, ter que criar, inventar alguma coisa para que seus filhos possam sobreviver? Terceira coisa que eu quero apresentar, e nós já estamos finalizando praticamente essa palavra,
é que esta mulher, como mãe, ela foi um exemplo de uma mãe determinada. O verso 10 mostra claramente a determinação. Uma mãe, ela é determinada a enfrentar ou a fazer o que for preciso para que a sobrevivência de um filho, para que o filho tenha uma sobrevivência. Determinação foi outra qualidade de Joquebede. Versículo 10. Nós vemos que, do início ao fim, Joquebede determinou que não deixaria o seu filho morrer. A todo momento, ela estava decidida, determinada a fazer o que fosse preciso para que seu filho sobrevivesse. Pois ela sabia que o seu filho era o escolhido de Deus. Era um escolhido de Deus. E ela determinou que ninguém mataria aquela criança. Sabe, queridos, nós vemos aqui essa mulher, ela foi tão determinada que ela cuidou, do menino, mesmo correndo o risco de ser descoberta. Ela não teve medo. Ela confiou que Deus iria estar com ela, que Deus a daria sabedoria, força, condição. Então ela se tomou por uma determinação e falou: eu farei o que for preciso para que meu filho não morra. Ela teve determinação, entregando para a princesa o menino. Apesar disso ter causado a ela muita dor, muita tristeza, mas ela foi determinante porque ela entendia que aquela era a maneira que seria a mais correta para que aquela criança não venha a ser morta. Sabendo que aquela criança seria criada como uma mulher mesmo que não fosse ela, mas que proporcionaria ao filho dela todos os recursos necessários para a sua formação, para que mais tarde ele pudesse cumprir o papel que Deus já havia determinado para a vida dele. Ela sabia que aquela criança, sendo criada pela filha de Faraó, ele teria o melhor. E que ali então Deus teria um propósito para ele. E por isso ela não hesitou em entregar o menino, por entender que tudo fazia parte de um plano de Deus para preparar Moisés para ser o libertador do seu povo. Sabe, querido, eu vejo que quando uma mãe percebe que o seu filho está debaixo de um propósito de Deus, que seu filho foi algo determinado por Deus, não tem mãe que não seja determinada a colaborar, a contribuir, a fazer o que for preciso para que os desígnios de Deus se cumpram na vida de seu filho. E Joquebede, ela procurou fazer tudo o que tinha que ser feito, porque ela já sabia que Deus tinha planos. Eu sei que você sabe que Deus tem plano na vida dos seus filhos. E por isso eu sei que você tem sido determinada, você tem sido corajosa, você tem enfrentado o que for preciso para que assim se cumpra na vida de seu filho ou de sua filha os planos de Deus. E pode ter certeza que quando uma mãe se coloca determinada, corajosa, para que seu filho seja preservado e na vida dele seja cumprido os planos de Deus, Deus entra com providência e faz a parte dele. E faz o que for preciso ser feito, mas os planos deles não vai ser frustrado. Amém? Então, queridos, toda mãe tem determinação. Toda mãe são capazes de vencer tudo para abençoar os seus filhos.
E essa garra faz parte do instinto materno de todas as mulheres. Então, queridos, uma mãe que quer abençoar seu filho ou sua filha, ela vai até o fim, custe o que custar, ela vai até o fim. Joquebede foi uma mulher determinada. Isso fez, toda a diferença na vida de Moisés, pela determinação de sua mãe. E aqui, queridos, nós aprendemos uma coisa. Nós aprendemos que, independente das circunstâncias, uma mãe que percebe que teu filho está vivendo ou sofrendo uma ameaça, ela vai usar de toda a determinação possível, independente dos riscos que ela corre, mas ela vai cuidar e amparar o seu filho, como essa mulher fez. A determinação dela fez toda a diferença na vida de Moisés, que aprendeu a perseverar no deserto por causa do exemplo de sua mãe, de determinação. Talvez se Moisés não tivesse aprendido o exemplo da mãe dele de determinação, ele teria fracassado no propósito que Deus tinha na vida dele lá no deserto, diante de tantos desafios que foram ameaçadores para que ele desistisse. Porque não foi fácil Moisés cumprir o papel, mas ele perseverou porque ele tinha na vida dele o exemplo de sua mãe. Então eu concluo, queridos, essa mensagem dizendo que essa mulher, conhecida da Bíblia, é um grande exemplo e deixou a sua marca, não em seu nome, mas em seu filho Moisés. Em seu filho. Ela deixou a marca nele. Todos que olhavam para Moisés via que nele estava impregnado a marca de sua mãe, como uma mulher de coragem, uma mulher determinada, uma mulher de força, uma mulher perseverante, uma mulher criativa. E isso colaborou e muito na vida de Moisés. Então, queridos, do mesmo modo, todas as mães deixam sua marca em seus filhos, formando assim neles o seu caráter, a sua personalidade, o seu temperamento, a sua espiritualidade. Eu mesmo aqui sou o que sou hoje, porque eu vi na minha mãe o reflexo, e nesse reflexo de uma mulher corajosa, criativa, determinada, eu aprendi. E por isso eu tenho sobrevivido meus longos 57 anos, enfrentado todas as lutas e todas as adversidades, porque eu sempre, em momentos de lutas e adversidade, eu paro para ver e vejo minha mãe, nas suas adversidades, nas suas lutas, o quanto ela foi corajosa, criativa e determinada. Uma mãe sempre refletirá sobre o seu filho as marcas que ajudarão a formar o caráter, a personalidade, o temperamento e a espiritualidade. Então eu louvo a Deus nessa noite por todas vocês, mamães, em especial a minha, que têm sido essas mulheres na incumbência de guardar, de proteger, de amparar os seus filhos. Têm usado de coragem, criatividade e determinação. Obrigado, vocês, mamães. Eu louvo o Senhor pela vida de vocês. E nesta noite eu quero especificamente dedicar a minha oração a Deus por vocês, para que Deus possa sempre estar sobre a vida de vocês, liberando sobre vocês esta coragem, esta criatividade e essa determinação, para que assim vocês possam refletir na vida dos seus filhos, como tem refletido. Esse exemplo para a formação do caráter, da personalidade
do temperamento, da espiritualidade de cada um de seus filhos. Deus os abençoe a vida de vocês em Cristo Jesus. Eu termino essa palavra grato a Deus pela vida de cada um de vocês que corajosamente, criativamente, determinadamente tem contribuído para a nossa formação. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém? Fico com Deus, mas antes de nós finalizarmos, eu quero orar por vocês, tá bom? Vocês, mamães, hoje o dia é de vocês, tá bom? Amém. Glória a Deus. Deixa eu botar um hino aqui para nós orarmos. Eu busquei, mas foi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Vamos orar? Você, mamãe que está ainda na sala comigo, eu quero abençoá-la nesta noite. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Eu quero declarar sortes de bênçãos vinda da parte de Deus sobre a vida de vocês, para que vocês possam continuar fortalecidas debaixo da unção do Senhor, para que assim sempre possam, corajosamente, criativamente, determinadamente, colaborar, contribuir para nossas vidas. Que Deus lhes abençoe, dando saúde, dando paz, dando alegria, dando felicidade. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, diante da Tua majestosa presença nós nos encontramos. Já, Senhor, adoramos o Senhor nesta sala, já ouvimos a Tua voz, e agora, Senhor bendito, diante de tudo que o Senhor nos falou nesta noite, nós, Senhor bendito, elevamos a nossa voz ao Senhor. E nesta noite, com muita gratidão em nossos corações, Senhor, por todas as mães, pois hoje é o dia, Senhor, que se comemora o Dia da Mãe. E nós queremos agradecer o Senhor por cada mãe, Senhor. Cada mãe existente, cada mãe em memória, enfim, Senhor, todas as mães que contribuíram, Senhor, corajosamente, criativamente, determinadamente, Senhor, para a formação do caráter, da personalidade, do temperamento e da espiritualidade de seus filhos, Senhor. Que estas mães, Senhor, continuem sendo inspirações, ó Deus, para este mundo, Senhor bendito. Para que assim, Senhor bendito, através delas, possam ser gerados, Senhor, filhos, ó Deus, filhos que sejam não apenas, ó Deus, para elas, mas filhos que sejam também para o Senhor. Ó Deus amado, assim como Ana gerou a Samuel e a dedicou ao Senhor, ó Deus, consagrou o Senhor, que essas mães, Senhor, possam também, Senhor bendito, colaborar, Senhor, para que nessa geração sejam criados filhos para o Teu reino, Senhor. Eu abençoo a cada mamãe, eu abençoo, Senhor, a cada mãe que está comigo nessa sala e cada mãe, Senhor, que também não está nessa sala, mas que está em algum lugar deste mundo, Senhor. Que todas elas sejam agraciadas, ó Deus, fortalecidas, Senhor, pelo Senhor, pela virtude do alto, Senhor. Pai, conceda a essas mamães saúde, conceda a essas mamães, Senhor, bem-estar, Senhor, condições, Senhor bendito, Senhor bendito, agradável, Senhor, condições, ó Deus, confortáveis, Senhor, de vida, Senhor. Pai, nós as abençoamos, ó Deus, e declaramos toda sorte de bênçãos, Senhor, vinda do Senhor para a vida delas, em nome de Jesus, que todas as mamães que se dobram os seus joelhos perante Ti, para clamar pelos seus filhos, elas possam encontrar em Ti, Senhor, a resposta das suas orações. Em nome de Jesus, nós abençoamos a todos os lares representados pelas mães, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós chegamos ao final de mais uma noite na presença do Senhor nessa sala. Marcado toda noite um encontro às 21 horas. E prometemos que amanhã nós estaremos aqui mais uma vez para juntos adorarmos o Senhor. Você é o meu convidado para estar comigo mais uma vez, tá bom? Convide a outros também. E não se esqueça de ser um missionário virtual. Vai, acabando aqui, por favor, vai lá e compartilhe essa palavra
transmita ela para outros através do compartilhamento, tá bom? Seja um missionário virtual. Às vezes nós não podemos ir, mas podemos enviar a mensagem do Senhor. E não se esqueça também no meu canal de YouTube, viu? Vai lá, se inscreva e também adicione o sininho. Ajude, nós precisamos alcançar um número, tá? Para poder manter o nosso canal no YouTube. Deus abençoe, fique com Deus. Beijo santo no coração de cada um. Tchau, tchau.